Graça e paz, amada igreja. Estamos mais um domingo aqui juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E vamos estar juntos lendo 1 Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. É tão interessante a gente olhar esse texto e ele vem nos lembrando de que o plano perfeito e importante que Deus coloca dentro da palavra de Deus, e a gente poderia dizer que o ponto principal de salvação é exatamente o sacrifício de Cristo. E ele fala aqui que o desejo do coração do Pai é que nenhum homem se perca, e que todos possam conhecer a verdade. E é interessante que esse texto ele começa nos chamando a atenção para uma tarefa que precisamos fazer constantemente. Fala que é para a gente estar fazendo orações, que a gente possa suplicar, que a gente possa interceder, que a gente possa ter ações de graça nos nossos corações. E é muito interessante que fala que essas atitudes elas devem ser em relação a todos os homens, pelas autoridades, pelos reis, pelos que governam o nosso país, o nosso mundo aqui em que vivemos. E é tão interessante que nesse momento nós temos vivido momentos de incerteza e de dificuldades, onde a gente lida com uma doença, e essa doença ela é bastante desconhecida e ao mesmo tempo a gente tem muitas informações e nós não conseguimos compreender todas elas. Talvez nos posicionemos em situações, mas eu fico pensando que o coração do Senhor o pedido de Deus é que a gente possa interceder, né? Para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter vida tranquila. E muitas vezes nós temos em nosso coração vários momentos de opiniões, de situações, mas esquecemos que o grande plano do coração do Senhor é que a gente possa interceder, que a gente possa pedir por essas autoridades. E a gente pensa como é difícil tomar decisões em momentos tão sensíveis. E nós, como igreja, eu creio que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e obedecer aquilo que a palavra tem nos ensinado. Que a gente possa interceder, que a gente possa ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar e dar aos nossos governantes a nossa contribuição, sabendo que a sabedoria vem do Senhor, que nós podemos pedir para que Deus possa usá-los, para que tenham discernimento, que tenham conhecimento vindo dele para lidar com essas situações. E é tão interessante que isso é o início do texto, e ele continua dizendo que essas nossas atitudes, essas coisas que nós obedecemos, também elas permeiam por muito mais, elas vão para fora do nosso só universo inicial, mas diz que o plano de Deus, com todas as nossas atitudes, com as nossas formas de nos portar diante dessas situações, elas também nos levam
para que as pessoas possam conhecer quem é o nosso Deus, possam compreender o amor desse nosso Deus, que o sonho e o grande desejo dele é que todos possam conhecer a verdade, que possam ser salvos. E é tão interessante que Deus tem usado cada um de nós como instrumentos dele nessa terra, que a gente possa compreender que o sacrifício ele vai além das nossas portas. O sacrifício de Cristo ele vai para toda a humanidade. E ele escolheu a mim e a você para a gente estar divulgando, para a gente estar compartilhando, para a gente estar repartindo essa verdade tão preciosa, que é essa certeza que ele nos dá de que não somos salvos pelo que fazemos, pelo que merecemos, mas pela graça salvadora do Senhor Jesus, por aquilo que ele fez como sacrifício vivo lá na cruz. E isso faz toda a diferença na nossa vida, e que a gente possa constantemente estar manifestando essa mesma graça para aqueles que nos cercam, para aqueles que passam por nossas vidas, que a gente possa aproveitar as oportunidades. Que Deus nos abençoe nessa noite e que nós possamos sair desse culto transformados, mexidos em áreas que Deus precisa trabalhar no nosso coração. Que Ele fale profundamente aos nossos corações com a palavra e que nós possamos, com sinceridade, com verdade, cantar ao Senhor os cânticos, dizendo tudo que as letras ali dizem como expressão real e sincera daquilo que sentimos, daquilo que realmente queremos expressar de amor ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que fale profundamente conosco nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu te quero.
alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei,
Graça e paz. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. Chegar mais perto de Deus. Não há passo mais importante. Ver o texto nos mostra o motivo. Nós lemos na primeira parte do versículo 8: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Esse nosso passo é importante porque quando nós damos, ele desencadeia uma reação recíproca do Senhor nosso Deus. Agora, para que uma pessoa realmente possa chegar mais perto de Deus, é preciso que ela dê alguns passos. São sobre esses passos que vamos falar. Primeiro passo, vontade. Por que é preciso vontade para uma pessoa se aproximar de Deus, chegar mais perto de Deus? Porque Deus criou o homem com livre arbítrio, isto é, com capacidade e direito de escolha. Portanto, Deus não força ninguém. Podemos ver o exemplo de Josué, que disse ao povo de Israel, lá em Josué capítulo 24, 15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, há pessoas que não sentem vontade de chegar a Deus. Você pessoalmente tem tido o desejo de aproximar mais de Deus? Então, o primeiro passo é a vontade, escolhas. E o segundo passo, na verdade, é uma renúncia, uma prova quanto à necessidade da renúncia para nós nos aproximar mais de Deus, para chegar mais perto de Deus. Está exatamente na segunda parte do versículo 8 de Tiago. Lavem as mãos, pecadores. Limpe o coração. O que quer dizer esta recomendação? Purificai as mãos, limpai o coração. Bem, a recomendação purificai as mãos simboliza o abandono dos males morais, como aqueles que são mostrados no começo do capítulo 4. Veja lá, os prazeres da carne, versículo 1. Cobiças e invejas, versículo 2. Amizade com o mundo, versículo 4. Orgulho, versículo 6. Estas são algumas coisas das quais precisamos nos limpar completamente, pois tais coisas impedem a nossa real aproximação de Deus. Encontramos isso lá em Isaías 58, versículo 2, que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso eterno Deus. Quanto à recomendação limpai ou purificação do coração, significa a purificação do nosso íntimo, a limpeza de todos os males que muitas vezes estão acumulados dentro de nós, no íntimo do nosso ser. Portanto, para chegar mais perto de Deus, precisamos também de esses passos de renúncia, que
implica em deixar aquilo que é mal, pecaminoso. E vale lembrar que o Espírito Santo, usando a própria palavra de Deus, que nos limpa e purifica os nossos pecados. Se encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: confessai os vossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos purificar e limpar-nos de toda injustiça. E o terceiro passo que nós encontramos aqui é firmeza. O texto de Tiago 4,8 faz referência às pessoas que não têm firmeza. Lemos o seguinte: vós que sois de ânimo dobre, traduz assim, vocês que têm a mente dividida, são chamados simplesmente de hipócritas. Portanto, as pessoas de ânimo dobre são as que têm um coração dividido, um coração fingido. Pessoas de ânimo dobre são pessoas que mostram estáveis, ou seja, pessoas que tomam decisões hoje, que prontamente revogam, desfazem amanhã. São pessoas que às vezes querem ser amigas de Deus, mas na verdade são mais amigas do mundo. Mas Deus não aceita que tenhamos esse coração dividido. Lemos isso lá no capítulo 4, versículo 4. Por isso é que é necessário os passos da firmeza. Resolva isso, né? Ser firme na fé, ser firme espiritualmente, firme na palavra, porque são esses fatos, são os passos fundamentais para que alguém possa se achegar mais perto de Deus. O que podemos concluir à luz do Tiago 4,8? Se você se achegar mais perto de Deus, Deus se aproximará de você. Por isso, realmente, é preciso que você tenha vontade, faça renúncia e tenha firmeza espiritual. Seja fiel. Por quê? Porque Deus sempre será fiel a você. Vamos orar. Santo e amado Pai, adoramos, bendizemos seu santo e bendito nome, reconhecendo a tua palavra como real para as nossas vidas, como exemplo que vimos aqui, que o Senhor tem prazer em se aproximar de nós, mas precisamos também fazer a nossa parte de buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Que possamos, em nome de Jesus, reconhecer a tua soberania em nossas vidas, reconhecer a graça, o teu amor, a tua fidelidade e ser também servos fiéis ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos da tua palavra. Obrigado pelo o carinho, o zelo especial individualmente a cada uma. O Senhor tem estado conosco, nos abençoando. E cada dia possamos crescer a nossa fé em Ti, depositar toda a nossa confiança em Ti, porque Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Queremos exaltar a Tua pessoa, porque o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem estado conosco, nos abençoando, porque o Senhor é um Deus abençoador. Obrigado, Jesus, por tudo. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença,
cheia do teu poder, cheia da tua graça, para que possamos refletir a grandeza, o amor estendido por nós e saber que o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus. Venha sobre nós, dependemos de Ti, carecemos da Tua ajuda. Queremos declarar isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar. Posso me completar. Levo onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, leva pra perto de Ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Meu coração faz de mim tua vontade, só na tua vontade eu posso me completar.